vocês. Bom, eu já deixei claro no meu último vídeo o quanto eu estou feliz por esse novo momento da inteligência relacional. Então, hoje aqui comigo, vocês têm a presença do Ricardo Soares, da nossa querida marketing e jornalista Tati Reis, e já deixei muito claro a felicidade que eu estou nesse momento, né, de estar estabelecendo essa parceria, de estar tão feliz com esse novo momento da inteligência relacional, com a entrada do Ricardo nessa parceria corporativa. Então, obrigada, Ricardo, pela tua presença aqui com a gente. Estou muito feliz, você sabe disso, né? E aí, a Tati hoje vai nos conduzir da melhor forma aí para que a gente possa contar um pouco a minha história, a tua história, né, Ricardo, e a nossa parceria. Então, Tati, agora é com você. Olá, fico feliz de estar aqui. Já estou há alguns anos com a Ana, né? E a gente sempre fala dos benefícios da inteligência relacional para a vida. Só que o Ricardo hoje veio para a gente falar de uma questão mais focada, do benefício das relações dentro das empresas. Então, a gente até tinha combinado já antes, já tenho acompanhado todas as nossas conversas anteriores, mas a gente combinou que a gente vai falar de resultado, a gente vai falar de lucro, a gente vai falar do que o mundo corporativo gosta, né? E, Ricardo, primeiro aí a palavra aberta aí para você dar um oi para todo mundo. Olá, pessoal. Boa tarde a todos vocês. Vocês comentaram que estão felizes por estar aqui. Eu estou mais ainda por ter essa oportunidade de estar ao lado de pessoas tão talentosas e inspiradoras como a Ana e como a Tati. Muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Ricardo, a gente que agradece. Bom, eu e a Ana, a gente já te conhece, e agora eu queria que você explicasse um pouquinho mais quem é você e por que você agora é o nosso partner corporativo aqui do Inteligência Relacional. Bem, essa é uma pergunta que vai me remeter a uns 25 anos atrás. Eu sou um engenheiro de formação, comecei minha vida, obviamente, com aquele pensamento de um engenheiro recém-formado que vai trabalhar ou em projeto ou em obra. Quando eu tive a oportunidade de cair em um mundo corporativo, uma indústria multinacional. E a partir de então, comecei a desenvolver uma carreira de gestão, passando pelas áreas técnicas, pelas áreas comercial, pelas áreas institucionais, pelas áreas de projeto, pelas áreas de novos negócios. E, posteriormente a essa carreira, eu ingressei no mundo da consultoria. Foi como se eu tivesse ido para o outro lado. Eu saí do mundo como executivo e fui prestar serviços de consultoria, justamente pelo fato de eu acreditar que muitas vezes os serviços de consultoria não estavam a contento do que era de fato necessário nas empresas. Então, eu acabei embarcando no mundo da consultoria. Estou nessa jornada já há alguns anos, trabalhando em gestão empresarial, gestão de mudanças organizacionais, gestão de pessoas. Ricardo, e nessa tua vivência no mundo corporativo, como executivo, o que você poderia dizer assim, dos maiores desafios que você enfrentou quando a gente está falando em lidar com pessoas, na gestão das pessoas? Olha, Tati, o maior desafio, eu posso dizer que é você criar o sentimento de dono nessas pessoas. É você engajar genuinamente as pessoas para uma causa. Porque existe um histórico das corporações onde se prega que as pessoas devem ser muito fortes, que as pessoas devem deixar os seus problemas em casa, que as pessoas devem ir para a empresa, adentrar numa organização e simplesmente ser blindadas em relação a tudo aquilo que as acomete nas suas questões pessoais. E eu percebi ao longo do tempo e aprendi, porque eu também pensava assim, e aprendi ao longo do tempo que isso não é correto. As pessoas são as mesmas. Se eu sou uma pessoa em casa, eu sou uma pessoa na empresa, eu tenho as minhas dificuldades, eu convivo com as minhas dificuldades, com as minhas facilidades, e isso não vai mudar. Então, para mim, o maior desafio, Tati, é como que eu engajo as pessoas genuinamente? Como que eu faço essas pessoas trabalharem com uma visão de dono, o famoso ownership?
como que eu faço essas pessoas terem a disponibilidade e a adaptabilidade que são tão necessárias no mundo de hoje. Todas essas características, elas só vão acontecer se eu tiver pessoas genuinamente engajadas e genuinamente alinhadas com os propósitos das organizações. E quando você não tem isso, né? Quando você não tem esse engajamento que você está falando, primeiro eu perguntaria por que você acha que a gente não tem esse engajamento e quais os impactos para as corporações essa falta de engajamento pode criar? Bom, eu acredito a falta desse engajamento a uma falta da humanização nas relações. Então, as pessoas elas trabalham muito com os treinamentos, com ferramentas, com meios, e esquecem que o nosso maior e mais precioso recurso nas organizações são, de fato, as pessoas. Isso parece até um chavão do ponto de vista organizacional, mas muitas vezes isso é relegado a um segundo, terceiro plano. Então, trabalhar as pessoas para que elas tenham melhores relações humanas, trabalhar as pessoas para que elas sejam mais felizes, todo o resto passa a ser consequência. Isso foi talvez um dos maiores aprendizados que eu tive no mundo corporativo. E aí, né, só querendo complementar e não querendo interromper. Chega aí. Mas aí é que a gente começou a entender exatamente a aderência disso com a inteligência relacional, né? Do quanto a gente fala da importância desse desenvolvimento de pessoas, das pessoas serem elas mesmas, seja lá onde elas estejam, para que elas tenham um pouco mais de atenção a si próprias, as suas emoções, a forma que elas, de certa forma, conseguem fazer a gestão disso, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, né? Porque eu tenho que ser gestor de mim mesma, eu tenho que ser gestor de pessoas, eu tenho que ser gestor da organização, eu tenho que ser gestor de processo, mas essas coisas precisam caminhar juntas. E aí a gente conseguiu e tem visto o quanto essas coisas são aderentes e são importantes, né, Ricardo? Que se a gente não tiver ou só uma coisa ou só outra, realmente as coisas não vão funcionar, a engrenagem não vai rodar. Ana, eu perguntei para o Ricardo dos impactos para a organização, né, que a gente fala na questão quando não está rolando esse engajamento, e eu pergunto para você também qual é o impacto para o profissional quando não está rolando esse engajamento. Então, é gigantesco, né? Porque eu acho assim, a gente não consegue entregar bem quando você não está instaurado numa situação que seja prazerosa para você, que seja tranquila para você, né? Aí a gente já começa a trazer o que a gente tem conversado muito, da importância do classe para as organizações, e aí a gente começa pela percepção da consciência. Será que eu tenho consciência sobre quem eu sou? Será que eu tenho consciência sobre esta organização, sobre a cultura dessa organização? É aqui que eu quero estar? É aqui que eu vou conseguir entregar bem? Né? É para esse líder que eu vou conseguir me conectar? É com esse líder? É com essa equipe? E aí entra aquele desafio que a gente também tem conversado. Eu acho que a gente tem que se preocupar menos com o que e mais o com quem. Exatamente, né? Exatamente. Ana, e desculpa aí, Ricardo, eu te interrompi. Não, é que eu fiquei com essa pergunta assim, essa consciência de quem eu sou. Às vezes a pessoa chega na organização achando, mas eu sou um executivo, eu tenho meu MBA, tenho 15 anos de experiência, 20, 30 anos de experiência, já fiz isso, já fiz aquilo, mas esse quem eu sou, ele se separa do quem eu sou na empresa e do quem eu sou na minha casa? Não. Claro que isso que o Ricardo estava falando agora há pouco, né? Claro que eu tenho que aprender a fazer a gestão das minhas emoções para eu não me estressar exageradamente, né? Ou não, porque é claro, né, gente? A gente sabe que dentro das nossas relações mais próximas, a gente sempre se sente mais confortável. Tanto que dentro da inteligência relacional, a gente também trabalha que muitas vezes a gente fica tenso com uma série de coisas que acontecem na empresa e acaba descarregando um pouco dentro de casa, né? Por que isso acontece? Porque quando você está conectado com pessoas que você confia mais, você se sente mais confortável, você acaba sendo você mesmo, as suas emoções fluem de uma maneira maior. Então, é claro que os nossos papéis determinam um pouco o nosso comportamento e em muitas situações a gente se segura mais, se controla mais por uma questão de
respeito à hierarquia, à empresa, à cultura, às pessoas, enfim. Só que nós somos um só. Nós somos seres pensantes, nós somos seres que sentimos, que estamos com as emoções à flor da pele. Então, de fato, o que a gente tem que entender hoje é, nós não podemos deixar de sermos seres humanos, nós só temos que aprender a fazer a gestão disso e colocar isso de forma correta, seja dentro ou fora da organização. Nós somos um só, né? Falando como seres humanos, a gente tem ouvido muito nessa onda da humanização justamente esse fluxo que você falou. A gente está com um problema no trabalho e acaba descontando em casa. Mas quando a gente fala de relações e de pessoas como seres humanos, às vezes a gente também tem problemas em casa que afetam na nossa produtividade. Perfeito. E daí, como é que é essa gestão? Como é que é analisar esse indivíduo profissional, pai, mãe, esse ser humano, de uma forma global? Levando isso, uma ótima dentro da empresa. Uma ótima pergunta, Tati. Eu acho que o Ricardo também pode complementar depois isso, até com a experiência dele no mundo corporativo, né? Mas, de novo, é mais uma questão de a gente dar um olhar ao ser humano que está diante de você, né? A gente sabe, uma pessoa que desempenha geralmente super bem e que, de repente, chega, que você já vê pelo brilhinho dos olhos, e se você tiver um pouquinho mais de sensibilidade, você muitas vezes percebe que a pessoa não está bem naquele dia, né? Pelo jeito que ela está, pelo jeito que ela se comporta, pela irritabilidade, pelas olheiras, pelo nível de cansaço, pela voz, por uma série de coisas. É só a gente prestar um pouquinho mais atenção do que o normal que você consegue perceber, né? Se as pessoas estão bem ou não. Você dizer, Ricardo? Com certeza, Ana. Eu percebo muito nas organizações que cabe esse papel, principalmente a liderança. Exato, porque exatamente isso. O que acontece, respondendo a pergunta que a Tati fez anteriormente, né? Qual é o grande impacto que acontece nas organizações, fruto dessa carência? Primeiro ponto, um turnover altíssimo nas empresas, principalmente aqui no Brasil. Então, quando você tem o custo de um treinamento, por exemplo, de um cargo de liderança, isso custa milhares de reais para a empresa. É verdade. Quando eu tenho o comprometimento, né, de toda uma equipe que acreditou num líder e ele sai da empresa, eu não tenho só a falta do líder, eu tenho a falta de um propósito comum, que as pessoas acreditavam, porque as pessoas buscam inspiração. Mas elas buscam inspiração no quê? Eu acho que esse é um grande ponto. Quando a gente fala, poxa, nós devemos inspirar as pessoas dentro da organização. O que a gente se inspira? Se eu for um executivo de uma organização e eu tenho um gestor que me inspira, o que nele me inspira? Isso mesmo. Olha, geralmente, o que vai me inspirar é a inteligência relacional dessa pessoa. É a base de tudo. Então, a gente percebe que, muitas vezes, as pessoas na organização, elas não se sentem inspiradas porque o comportamento relacional daquele líder ou daquele par não condiz com a realidade daquela pessoa, não está alinhadas aos seus valores. Exatamente, alinhamento de valores. E as pessoas acabam deixando as organizações por conta dessa falta de alinhamento. E o que resolveria tudo isso? Né? A empatia. Né? Para mim, assim, é você criar empatia, é você criar na cabeça de todo mundo o sentimento de realmente de se colocar no lugar do outro, de fazer ao outro aquilo que a Ana brilhantemente sempre menciona, né? Aquilo que o outro precisa. Né? A Ana derrubou de uma maneira brilhante aquele chavão de que faça ao outro o que você gostaria que fizesse a si mesmo. Não, não é isso. Faça ao outro aquilo que o outro precisa. É assim que nós vamos conseguir criar uma geração de pessoas que vão participar, que vão se engajar. E outra, nós temos uma dificuldade adicional, que é o choque de gerações. De gerações. Eu ia falar justamente isso, né? Que a inteligência relacional pode entrar com tudo aí para fazer esse alinhamento, né? Do conflito. Ainda mais no momento que está super cringe, né? Esse choque de gerações aí. E aí, assim, né? Foi legal vocês terem trazido esse assunto, porque eu ainda quero fazer um vídeo em breve sobre essa coisa cringe, porque assim, é cringe
tudo é chato, né? O comportamento das pessoas com mais idade é desagradável, ou é desnecessário, ou é vergonhoso, seja lá o que as pessoas mais novas pensam. Mas, assim, geralmente são os mais velhos que pagam as contas deles, né? São as pessoas mais velhas que deram sustentação emocional para que hoje eles façam esse tipo de questionamento, né? São as pessoas mais velhas que validaram eles enquanto pessoas para ensinar a comer, a se vestir, a se comprometer, a se relacionar. Então, assim, como assim vocês são inadequados? Vocês são frutos da gente. Se nós somos inadequados, me desculpe, mas vocês também são. Exatamente. Ó, eu quero voltar. A gente faz um vídeo depois só falando do cringe e vamos discutir isso, porque, na verdade, eu acho que tudo é uma defesa para a gente não querer assumir que a gente está ficando velho. Mas vamos lá. Eu sou aplicada aqui, estou com o livro aqui, e eu quero... O Ricardo comentou falando da empatia, mas como eu sou aplicada, né? Eu sei que para a gente chegar na empatia tem 6 passos, a empatia é o 6º passo, tem 5 passos antes. E Ana, quando você tem falado, quem está seguindo aqui já sabe falar bastante do clássico, de trás para frente, frente para trás, mas eu quero frisar nesse momento, quando a gente fala da inteligência relacional, o Ricardo falou da empatia, e a gente sabe que é um processo para você chegar nessa empatia, e eu queria que você falasse assim, a gente às vezes fala de relacionamento, às vezes a pessoa escuta relacionamento e já pensa no marido e mulher, pai e mãe. Como que o classe entra dentro das empresas para ajudar nesse processo de turnover, de falta de propósito, de inspiração? É uma coisa tão doida que as pessoas às vezes acham que eu comecei com a família e levei para a empresa, e foi o contrário. Eu comecei com a empresa e levei para as famílias e para as escolas, né? Exatamente pela minha vivência no mundo corporativo. Eu fiquei 20 anos dentro de corporações e trabalhando, como vocês sabem, com assessment, casamento de pessoas, com perfil de personalidades, né? De funcionamentos, de competências, e por aí vai. Então, o que eu imagino? A inteligência relacional, ela é isto. Ela é uma conexão entre as diferenças. Então, quando a gente começa lá com a questão de consciência, é com a consciência de quem eu sou, o que eu faço bem, o que o Ricardo faz bem, o que você faz bem, e por que nós estamos na mesma equipe? Porque nós somos complementares, né? Porque cada um tem uma entrega diferente para fazer, e de um jeito diferente para fazer. Então, a inteligência relacional, ela está nas organizações, ela é a organização, até porque a organização é formada por pessoas. Né? E aí vem toda essa questão do classe, né? Só para essa coisa que a Tati sabe, que todo mundo que nos acompanha aqui sabe, né, Ricardo? A gente vai num passo a passo. Com certeza. Né? A inteligência relacional, ela deveria ser um valor de toda organização. Exato. Então, quando a gente fala de inspiração, a gente precisa pensar profundamente nisso. Quando eu tenho, por exemplo, você imagina uma situação, vocês que são mulheres, e nós, infelizmente, vivemos num país que ainda tem traços culturais fortes em relação a machismo, né, em relação a alguns preconceitos, que a gente está tentando quebrar isso, está tentando derrubar isso, tentando melhorar, mas nós temos uma longa jornada ainda pela frente em relação a isso. Mas vocês imaginem, por exemplo, uma corporação onde eu tenho executivas que trabalham no quadro da organização e percebem que não tem nenhuma mulher no quadro diretivo, ou não tem nenhuma mulher no conselho. Então, isso ainda existe, né? Existe, e talvez seja a maioria das empresas, né? Onde essa equidade não acontece. Então, gente, a inspiração ela vai mais além. A gente precisa trabalhar a questão da inteligência relacional, entendendo que não adianta a gente trabalhar com uma hipocrisia organizacional, né? A gente precisa dar, de fato, o exemplo, a gente precisa, de fato, constatar aquilo que a gente está... A gente precisa ter coerência naquilo que a gente fala, né? É fazer aquilo que a gente prega. E nada melhor do que fazer na nossa organização. Claro. A gente recebe constantemente
questionamentos de CEOs, de acionistas de empresas, que falam, puxa, como é que eu faço para ter esse engajamento, né? Essa questão do choque de gerações que você comentou agora há pouco, né? A gente tem que lembrar também que não existe só o ambiente interno da organização. A organização ela se relaciona. Então, você tem toda uma cadeia de fornecedores, você tem uma cadeia de clientes, você tem uma cadeia de parceiros. Vocês imaginem agora a dificuldade que foi para as empresas conviver com a crise que houve, né? Justificar e essa relação, ela está em tudo mesmo, né? A relação com os stakeholders, com todo mundo que está em torno, né? Exatamente, exatamente. Você desenvolver as alianças estratégicas, elas têm um caminho crítico, que é trabalhar inteligência relacional, não só no ambiente interno da corporação, mas em tudo aquilo que rodeia a organização, o ecossistema que pertence à organização. Ana, você falou sobre complementares na questão da consciência, né? E agora, nessa parceria entre você e o Ricardo, tem muito dessa complementariedade, dessa somatória de habilidades. Me diz, assim, numa questão, assim, até o que isso faz nas relações, numa questão ampla, e também o que isso faz na relação Ricardo e Ana também? Legal, boa pergunta. Bom, o que ela faz nas relações dentro das organizações é justamente isso, é trazer o potencial de cada pessoa no seu melhor, no seu máximo, no seu, né, como a gente chama os high potentials, como que eu pego esses altos potenciais e como que eu caso e conecto eles com as outras pessoas para que um grupo de pessoas consiga entregar melhor, dando importância às habilidades individuais. Então, né, como que eu, enquanto pessoa, me junto com o outro e entrego mais. Comigo e com o Ricardo é a mesma coisa, né? Então, assim, eu já estava sobrecarregada, eu tenho, lógico, uma visão sobre as coisas de um jeito, ele tem de outra, e é justamente essa diferença que complementa, né? E aí o Ricardo também falou uma coisa muito legal e que eu acho importante, que eu estava buscando para mim, que é até essa questão do gênero, por incrível que pareça. Porque eu acho que não só na forma de pensar, não só nas habilidades, mas até essa questão de gênero acaba sendo complementar, né? Porque, por exemplo, nós temos um número de líderes dentro das organizações, você sabe, né, Tati? Eu sempre caminhei muito bem com as lideranças masculinas e femininas. Eu tive chefes homens, eu tive pares homens, eu tive clientes homens, eu tenho sócios homens, né? Então, assim, eu caminho bem dentro disso, mas eu também acho que, às vezes, ou em algumas organizações mais fechadas, por exemplo, a presença do Ricardo é perfeita, porque pode me complementar e pode trazer uma outra presença que é importante, né? E eu sempre brinco o seguinte, não sei se as pessoas sabem disso, mas alguns estudiosos sabem. O Daniel Goleman, por exemplo, foi fantástico, vocês sabem o quanto eu o amo, né? E fico colocando foto dele na internet o tempo inteiro comigo, porque foi extremamente prazeroso às vezes que eu ouvi, né? Mas assim, independente disso e do valor que ele tem enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto educador, enquanto jornalista, ele também enquanto psicólogo, ele também trouxe coisas que outras mulheres já tinham dito antes e não foram ouvidas. Justamente por esse nosso machismo estrutural, né? E que, às vezes, sendo dita pelo olhar ou pela postura de um homem, muda. É uma barbaridade real, né? Tanto que nos podcasts que vocês acompanharam, e a Tati escutou todos, a gente teve várias mulheres falando sobre a agressão à mulher, mas quando a gente trouxe um juiz falando sobre a agressão às mulheres, bombou. As pessoas acharam o máximo, porque elas entenderam que os homens também defendem as mulheres, que eles também são parceiros nessa hora. Então, eu acho interessante a gente ter justamente isso dentro das empresas, essa diversidade de gênero, de habilidade, de uma série de coisas que são complementares, até de atitudes também, de conhecimento, de tudo isso. Tati, deixa eu só fazer uma complementação ao que a Ana está dizendo. Já que a gente está falando de complementariedade, eu já ia até pedir o teu complemento. Então, eu sou bem honesto em dizer para vocês, assim, eu fiquei absolutamente fascinado com a inteligência relacional. E isso se deve
principalmente ao fato de como a Ana foi hábil em conseguir abdicar parte importante da vida dela para ir buscar essa capacitação no exterior, para tentar trazer isso de uma forma extremamente aplicável nas empresas, porque, gente, isso é um ponto importantíssimo. A gente percebe que existem diversos treinamentos, diversas conceituações que são feitas, mas a gente tem, de fato, com a Ana, um método e uma metodologia. Isso é crucial para que a gente implemente nas empresas. Então, eu, como gestor de empresas e como consultor, que sou há muitos anos, eu percebo essa aplicabilidade. Isso é um tesouro para as empresas, porque a gente vai no âmago da questão, que é a inteligência relacional, com método e com metodologia, Ana. Tá. Você falou duas palavras que eu anotei aqui, porque eu acho que elas vão casar bem. Na pergunta anterior e nessa, você falou agora de tesouro, e antes você falou também de hipocrisia nas organizações. Então, vamos para o tesouro do que é as pessoas. O mundo corporativo gosta de falar de resultado, de lucro. Você tem essa vivência corporativa. Me diz o que um mau relacionamento interno dentro das empresas pode criar de ruim e comprometer, exatamente. Essa é uma ótima palavra. Olha, uma das melhores profissionais que eu conheci, uma moça, eu a conheci num outro estágio, num outro estado comportamental. Ela trabalhava num segmento onde ela montava peças durante 2 anos. Ela montava um determinado componente de uma certa indústria e ela não sabia para que servia aquilo que ela estava montando. Então, a atividade dela durante 2 anos foi montar 3 ou 4 ou 5 peças numa determinada sequência, que às vezes mudava de um jeito ou de outro, e ela era completamente infeliz. E ela teve uma eventualidade que ela mudou de área e ela foi trabalhar numa área relacionada a mim. E eu percebi que ela era infeliz. E eu perguntei o que ela fazia. Ela falou, eu não sei. O que eu fazia era apertar 3 vezes para a esquerda, 3 vezes para a direita, dar uma volta aqui, conectar isso aqui e acabou. E um dia eu mostrei para ela o que ela estava fazendo. Que era, no caso, um componente que levava simplesmente, né, um outro tesouro para todos nós, que é a água. Então, ela ficou maravilhada com aquilo. Eu falei, puxa, que importância que eu tinha em fazer isso, e eu não sabia que eu estava fazendo algo que milhões de residências usam. Então, eu acho que o prejuízo de você não ter empatia, de você não se colocar no lugar do outro de fato, de você não desenvolver a questão da segurança nas pessoas, de você não ter a consciência, né, de se autoconhecer, de conhecer as suas limitações, de conhecer os seus inibidores, os seus motivadores e conhecer o outro também, conhecer o espaço que delimita um e outro, a questão de você ter respeito em relação às escolhas dos outros, à liberdade dos outros. Então, tudo isso a Ana trouxe com maestria, através de um método e de uma metodologia. Então, gente, não tem o que dizer, né? Nas empresas, a aplicabilidade do Classe é algo que ele veio para ficar, né? E outro ponto, ele é pioneiro, ele é único. Então, eu já percebi, né, pessoas que trabalham com inteligência relacional, que falam de inteligência relacional, o quanto isso foi impactante na vida delas. E não é, gente, eu costumo usar um termo, não é nenhum plano da NASA, né, Ana, nem Tati? Não é um plano da NASA. É algo que é extremamente estudado, extremamente comprovado, extremamente estruturado e aplicável. Então, é algo disruptivo, é algo que a gente consegue aplicar, é algo que as pessoas entendem, é algo que as pessoas percebem valor. O Ricardo vem de uma vivência de grandes corporações, sei que a Ana já passou por elas, mas eu também sei que a Ana tem um trabalho muito legal com os Sebrais de todo o país. E quando a gente está falando de inteligência relacional, às vezes as pessoas falam treinamento corporativo, aí parece, nossa, isso é uma coisa para empresas gigantes, tudo.
Ana e Ricardo, vocês acham que isso é uma coisa para empresas gigantes ou a inteligência relacional está super aberta para todas as empresas? Com certeza todas, né, Ricardo? Com certeza, né? A inteligência relacional, ela é a base para o ser humano ser feliz. Hoje, Ana, me desculpe se eu conceituo da maneira certa, mas a inteligência relacional é uma chave para o sucesso, para a felicidade, para o bom desempenho, para a boa performance. E isso vale tanto em casa quanto numa empresa. Exatamente. Tanto, né, Ricardo, que eu costumo dizer que não são as pessoas que adoecem, são as nossas relações. Porque ontem a gente falava sobre isso, que quase todos os verbos que a gente estava trazendo, né, para definir algumas coisas dentro da inteligência relacional, levam, de alguma forma, não só os verbos, mas as ações, elas levam a uma única questão, que é a mágoa, né? Quando eu não estou bem com alguém, ou quando as pessoas fazem coisas comigo que não são legais, o que eu fico? Magoado, né? E essa mágoa, ela impacta diretamente na minha atitude, no meu desempenho. Então, se o líder faz alguma coisa que não é legal, o que acontece? Meu desempenho cai. Se eu brigo com alguém do meu time e não estou bem, o que acontece? Meu desempenho cai. Se eu sou contratado por uma empresa no qual eu não me sinto bem e aquilo me causa, né, uma estranheza, um mal-estar, eu fico mal, o que acontece? Meu desempenho não é bom. Então, assim, até para as questões, e a Tati sabe disso, e a gente já trouxe isso aqui em outras situações, a gente já sabe, já estudou, já percebeu, já comprovou que financeiramente as empresas trazem melhores resultados. O lucro, como você falou agora há pouco, Tati, o lucro da empresa é maior quando as pessoas estão trabalhando conectadas. Quando elas sabem por que elas estão ali, como você falou, né, Ricardo? Quando elas entendem qual é o papel delas. Então, essa conexão traz resultado e dinheiro para as empresas. E é isso que elas precisam entender. A gente não está brincando de casinha e falando de coisinha, a gente tem que ser feliz, a gente tem que chegar aqui sorrindo. Não é isso, é muito mais do que isso. Né? Ana, teve... Desculpa, Ricardo, pode falar. Só fazer uma complementação. E existe um cenário desafiador para a gente no futuro, que essa carência ela só vai aumentar. Sim. E eu atribuo esse aumento a dois fatores principais. Um deles é que a gente tem uma evolução na comunicação, na tecnologia altíssima. Uhum. Né? Então, a gente simplesmente tem os balizadores completamente confusos, a gente tem uma infinidade de balizadores, a nossa referência ela é muito mutável, porque outra Sim. característica que a gente vai ter no futuro, e tem a todo dia, a gente está comprovando isso, a única certeza que a gente tem são as mudanças que vêm e virão. Então, tudo isso faz com que as pessoas percam um pouco a referência. E a inteligência relacional parece que traz elas novamente para uma referência de desenvolver o que a gente tanto precisa nas pessoas, que é justamente o que o método que você nos trouxe traz às pessoas e às organizações por consequência. Exatamente. É isso aí. É exatamente isso. Acho que agora você encaixou. E eu ia pedir para a Ana, na hora que ela estava falando antes, tem uns estudos que a gente já levantou e você já falou algumas outras vezes, mas eu acho que casa muito bem aqui em relação ao PIB do Brasil, que eu acho que vale a pena você trazer essa informação. Exatamente. Eu não me lembro mais os números, né? Mas eu sei que o PIB do Brasil a gente põe na legenda, os números vão na legenda. A gente põe na legenda, isso. E até o link do artigo, que de repente a gente pode disponibilizar, de um não, né? São vários, que a gente já leu, que a gente incorporou e entendeu como isso é importante. Mas, assim, estudos foram feitos nos últimos anos mostrando, por exemplo, essa questão do burnout, da depressão, até do próprio coronavírus, lógico, né? Das gripes, das doenças, o quanto isso impacta diretamente no PIB, né? Inclusive as agressões das mulheres dentro de casa, né, Tati? Que a gente também trouxe isso, porque assim, a mulher, por exemplo, que é agredida dentro de casa e fica com o olho roxo, ela fica uma semana sem trabalhar.
E ela tem que ficar buscando atestado ou fazendo outras coisas, ou né, tem que trabalhar em casa porque ela não quer ser vista. Então, imagine o quanto as relações pessoais impactam no resultado econômico das empresas. Se eu não estou bem, se eu fico o tempo inteiro sendo pisoteado, se estão tirando o meu chão, se estão dizendo que eu sou incapaz, se estão me desencorajando, seja homem ou mulher, como é que eu vou desempenhar bem? E aí entra também uma outra questão, tá? Acho que você também acompanha, a gente tem um vídeo muito legal sobre isso, de que o nosso organismo, e aí entra um pouco de neurociência, né? O nosso organismo precisa estar equilibrado para entregar bem. Se eu estou em um momento onde eu tenho que me defender e lidar com o meu estresse, todos os meus neurotransmissores estão voltados para a defesa e eu não consigo ir para o desenvolvimento e para a entrega. Eu só consigo entregar bem, desenvolver bem, fazer bem o meu trabalho na medida em que eu estou equilibrado e não estou agindo como defesa. Né? Então, toda essa questão impacta diretamente no PIB. E nós, as empresas são formadas por pessoas, nós estamos lá dentro, nós somos seres vivos ali, borbulhantes dentro das suas emoções e relações. Né? E é isso que os líderes, as empresas, os CEOs precisam entender. Se as coisas não estiverem equilibradas com as pessoas, nós não vamos ter resultados. Ana, é o que a gente falou lá no início, né, do ser humanos, né? Com certeza, Tati. Você imagina, eu mesmo já me deparei diversas vezes com profissionais que trabalharam 10, 15, 20, 30 anos em empresas e foram infelizes. Exatamente. E permaneceram infelizes nessa situação. E você imagina que essas pessoas adoeceram, algumas inclusive faleceram pouco tempo depois, porque a vida delas se restringiu a um mundo de infelicidade. Exato. A questão do neuroespelho que você tanto comenta, né, Ana? As pessoas ficaram gravadas de memórias ruins, porque elas não tiveram pessoas inspiradoras, elas não tiveram pessoas que se preocuparam genuinamente com elas, né? E que não enxergaram que o lucro era uma consequência de elas estarem bem. E, gente, isso é um fator que acomete muitas empresas, muitas empresas. A gente precisa ter uma atenção muito especial a isso. É isso aí. E o efeito cascata, né, Ricardo? Porque você falou de propósitos comuns, de pessoas que se inspiram. Aí você tem um líder que está doente, como você está dizendo, e está lá inspirando ou sendo responsável pela inspiração de várias outras pessoas, e como isso aí não vai se repetindo, né? Exatamente. A gente precisa de uma coerência das ações. Então, quando a gente fala, por exemplo, num tema que está muito em voga, infelizmente, né, que é a agressão à mulher, eu considero uma agressão à mulher também uma mulher ganhar 30% a menos do que um homem na mesma função. Com certeza. Né? Isso é uma baita de uma agressão, gente. O que é isso? Né? Onde nós estamos? Então, é prestar atenção no todo. Né? A inteligência relacional, ela nos ensina a prestar atenção no todo, no conjunto, para que a gente seja uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz e, por conseguinte, influenciar positivamente as pessoas que nos cercam. É isso aí. Perfeito! Eu tô assim, tipo, o que mais que a gente pode falar? Mas o que mais que a gente pode falar a respeito disso? No final, a gente está comentando todos os momentos de vários benefícios em que tem as pessoas em serem humanas e a gente aceitar e saber lidar com essa humanidade, né? Com a nossa humanidade e com a humanidade ao redor da gente também, né? E aí? Vai lá, Ana. Não, eu só ia dizer que aí nós não podemos esquecer que eu acho que até todo esse movimento pandêmico que a gente sofreu também veio trazer um pouco essa realidade, né? De dizer, olha, quem manda no mundo não é a economia, é a saúde e são as pessoas. Se as pessoas não estiverem bem e se a gente não tiver como sobreviver, a gente não pode sair de casa. Né? Então, assim, eu acho que deu um alerta para o mundo, para a sociedade, de forma geral, que ou nós estamos bem, física e emocionalmente bem, ou o mundo não gira. O mundo não gira.
né? E falando desse momento pandêmico que você está falando, e eu acho muito do que a gente estava falando das relações entre empresa, as empresas foram para dentro da casa, elas já iam para dentro da casa das pessoas, né? Às vezes Agora pela estão pessoa, mais mas ainda. agora foram. Eu estou aqui na minha casa, você está na sua, o Ricardo está na sua. Então é uma questão que tipo não tem mais como esconder que as relações impactam e sempre impactaram na produtividade, na questão do funcionário, né? Uhum. E agora, mais uma vez, por isso que o Ricardo falou, agora mais do que nunca o mundo precisa de inteligência relacional. Porque ou a gente cuida delas, cuidamos dos seres humanos e nos tornamos realmente pessoas e profissionais melhores, ou a gente vai ser substituído por máquina e ponto. Que é um outro Eu não ponto que a gente quero. fala muito. Nem eu. Nem eu. Muito contra. Eu não quero estar com ninguém do meu lado que eu não possa segurar na mão e sentir temperatura, que eu não possa olhar no olho e ver a pupila dilatar, né? Que eu não possa sentir um abraço. Pode ser que um dia os robôs até façam isso, mas por enquanto eu quero gente perto de mim. E eu acho que todos vocês também, e todo mundo quer. Com certeza, Ana. Essa questão que a Tati levantou, Tati, é extremamente pertinente. As empresas estão adentrando na casa das pessoas. Isso né? aí. E quando adentra numa casa, você tem contato com os filhos, você tem contato com o habitat da pessoa, com o dia a dia da pessoa. Então, gente, isso é mais um reforço de que a pandemia nos fez mudar a nossa hierarquia de prioridades, a nossa hierarquia de valores, a reforçar que, gente, não é um colaborador, um funcionário. Né? Uma vez eu trabalhei numa multinacional que o meu crachá era uma foto e um número, não tinha nem o meu nome. Né? E eu trabalhei pouco tempo nela, justamente por conta disso, né? Isso já fazem muitos anos. Mas, gente, tem uma essência atrás daquela pessoa. Né? Tem uma vida, tem um ser humano cheio de emoções, emoções que podem ser emoções excelentes, que vão resultar em uma pessoa feliz, num trabalho bem feito, num trabalho contagiante, numa pessoa inspiradora. É isso que a gente precisa prestar atenção, principalmente em relação às corporações, né, gente? E assim, nós todos temos exemplos, porque já trabalhamos em corporações, nós todos temos exemplos e sentimos isso na nossa pele, né? De quando você é chamado por um líder e percebe que esse líder realmente está preocupado com você. Né? De quando antes de uma reunião você consegue falar sobre você, que aliás nós fizemos isso ontem, né, Tati? Pois Como que você está? Como foi o seu fim de semana? Ela botou na pauta até, Eu botei na pauta, nós temos vários tópicos, isso e você. E nós começamos pelo você. Sobrou pouco tempo para o depois, mas deu para resolver tudo. No final das contas, tudo deu um jeito. Mas a minha importância naquele momento era saber como que ela estava. Porque no momento que ela estiver bem, que as relações dela estejam bem, que ela esteja equilibrada, o resto vai acontecer. Se ela não estiver bem, não vai. Né? Com certeza. Então, a minha importância nesse momento, para ela, para a vida dela, para os relacionamentos dela e para os resultados, é como você está. Como as coisas estão acontecendo. E assim, se todos os líderes pensassem assim, ou se as empresas, de forma geral, dessem essa atenção às pessoas, por que o turnover aumentaria, gente? Você não sai correndo de uma empresa para outra se você tiver esse cuidado. Você, às vezes, pode até, por incrível que pareça, eu já entrevistei pessoas que me disseram isso, ganhar um pouco menos, mas me sentir bem onde eu estou, do que ganhar mais e ficar numa competitividade desenfreada, numa coisa de arrogância, né, de busca a qualquer preço, de resultado sem fim, sem humanidade. Ninguém quer mais isso. Ana, eu tenho certeza que é uma pessoa que está assistindo aqui o vídeo ou ouvindo aqui o podcast, tenho certeza que em algum momento da vida dela, se não foi ela mesma, ela conhece alguém que já pediu demissão porque o chefe era um saco, porque era ruim, porque não era reconhecido, ou porque estava num ambiente que não era bom para trabalhar, porque as pessoas não eram legais. Tenho certeza que ou alguém já passou por isso, eu já passei por isso, ou conhece alguém que já passou por isso. Isso é uma realidade, né?
Exatamente. Não, e assim, a gente que também trabalha no mundo das vendas, e muitos anos a gente trabalhou com o comercial, eu nunca vi ninguém sair de uma empresa, mesmo que o produto não fosse bom, por causa do produto. As pessoas saem porque elas não se dão bem com o líder, porque elas não estão felizes, porque elas estão sendo extremamente exigidas, porque elas começam a entrar num nível de desequilíbrio. Juro, mesmo em empresas onde os produtos não eram bons ou eram mais, entre aspas, fracos que a concorrência, eu nunca ouvi ninguém dizer, estou saindo daqui porque o produto não é bom. Nunca, nunca. Em 25 anos de relacionamento com o vendedor e com a área comercial, eu nunca escutei isso. Eu também não, Ana. Eu tenho total concordância com o que você está falando. E eu digo, quando eu falei agora há pouco um termo que parece um pouco forte, vocês me perdoem, mas eu sou uma pessoa muito direta, né, no que eu falo, na hipocrisia corporativa, né, que a Tati ressaltou agora há pouco. Né? A hipocrisia corporativa. E vocês sabem que, para mim, uma das maiores virtudes dessa nova geração que está adentrando no mercado do trabalho é ser muito antenada, ser muito ligada, é detectar muito facilmente a hipocrisia corporativa. É verdade, isso é legal. Então tem muita gente que fala assim, poxa, mas as pessoas das gerações mais novas são impacientes, tal. Pode até ser que exista uma ansiedade natural da geração e da formação e do meio que elas viveram, mas elas detectam muito mais facilmente e não aceitam mais essa questão. Eu sei porque eu tenho filhos dessa geração, né, que já questionam uma série de coisas, né, que já tem um nível de consciência muito mais evoluído do que as pessoas da nossa geração. E que não permitem mais algumas coisas que a gente se submetia. Com certeza. Né? E nesse ponto eu acho muito legal. É muito bacana, né? Então, acho que essa é uma virtude que a gente tem que aprender muito com eles. É isso aí. E aí, até para começar a fechar toda essa nossa conversa, né? Porque se deixar, a gente nunca tem fim. Mas que tem tudo a ver com o que a gente falou no começo, no meio e no fim, é que mesmo quando a gente fala do conflito de gerações, o quanto a gente também pode aprender com os mais novos. O quanto eles também têm coisas boas, né? Apesar de a gente falar da coisa do cringe, né? Que eu questiono um pouco, porque eu acho que a gente tem que entender de onde a gente veio, e não só para onde a gente vai, né? Eu acho que a nossa experiência tem que valer, mas eu acho que, de fato, a gente pode aprender com todo mundo. As conexões são fundamentais. Em todos os aspectos, independente da diferença de gênero, de idade, de classe, de qualquer coisa, né? Cultural, tudo. Acho que sempre sexual, todo mundo tem algo cultural, a ensinar. Né? Exatamente, todo mundo tem algo. E aí é que vem a sacada da inteligência relacional. O que você tem de bom para oferecer? Finalização, porque a gente gosta de falar, né? Os comunicadores aqui gostam de falar. Ricardo e Ana, eu queria que vocês aí se expressassem o quanto vocês estão felizes e satisfeitos com essa nova parceria que está iniciando. Bom, já iniciou, né? Não é um gerúndio, ela já iniciou aí há algumas semanas e agora a gente só está divulgando para as pessoas. Exato. Quer falar antes, Ricardo? Não, eu vou ser cavalheiro aqui, deixar primeiro a Ana falar. Então, tá bom. Eu já deixei, né, expresso no vídeo que eu fiz e no começo dessa nossa conversa que eu realmente estou muito feliz. E eu acho que o mais importante de tudo isso, e aí a gente faz a inteligência relacional valer, é que, por incrível que pareça, eu estou me sentindo cuidada. Entende? E assim, eu sempre cuidei muito, mas eu também precisava ser cuidada. Eu precisava ser cuidada no sentido de não ficar tão sobrecarregada, no sentido de ter alguém que também me dê feedback. E o Ricardo faz isso comigo. Ana, isso aqui é muito legal, mas peraí. Deixa eu colocar um parênteses aqui. Posso perguntar um negócio? A hora que ele coloca esse posso perguntar um negócio, eu já estou questionando outras coisas, já está vindo outras informações que eu não tinha pensado. Então, assim, ser instigada, ser cuidada, ser valorizada, não tem preço, né? Então, eu acho que essa parceria, além da soma das habilidades que a gente falou, da entrega para as empresas, da gente conseguir ter uma abrangência maior, tanto territorialmente, né, como de velocidade de entrega, como soma de habilidades, eu acho que conseguir dividir coisas da vida da gente e das relações pessoais da gente e do nosso trabalho com alguém, não tem preço. Não tem preço.
Então, eu realmente estou muito feliz e a gente está aqui porque eu queria contar isso para todo mundo, né? É muito, muito bom, Ana. Eu acordo, né, passo o dia, durmo pensando em inteligência relacional. É contagiante. É Né? contagiante. Então, tudo isso traduz a minha felicidade, né, e a oportunidade que eu tive de conhecer você. Nós já nos conhecemos, né, há algum tempo, mas de conhecer a inteligência relacional, o que você trouxe, e a presença da equipe também, a Tati e outras pessoas que fazem parte da equipe. É muito bacana, é muito gratificante a gente poder, como ser humano, voltar à nossa essência. Uhum. A gente perceber que a gente pode fazer o outro melhor, a gente pode perceber que a gente bem faz o nosso ambiente bem. Isso aí. Né? E isso a gente não está acostumado no mundo corporativo. A gente está muito, muito, muito focado, Só geralmente, no resultado, na meta. ou até em ferramentas, em meios, né? E esquece o fim. É né? verdade. Então, verdade. esse caminho de que você apontou agora há pouco, né? Para onde a gente vai, o que nós vamos fazer, isso é importantíssimo. Então, o meu sentimento é de gratidão enorme com essa oportunidade, de uma felicidade extrema. Eu também me sinto acolhido. E agora veja como faz sentido, né? Usando o nosso sistema, agora não mais o límbico, mas o racional, né, Ana? Faz sentido porque, poxa, se você se sente acolhido, eu também me sinto. É uma relação de troca. Né? Exatamente. Então, isso é muito bacana. A gente sentir na carreira, depois de 25 anos de profissão, que a gente tem uma oportunidade de dar uma guinada e de levar um assunto tão impactante, tão disruptivo às pessoas e às organizações, gente, Não não tem tem preço, preço. né? E aí eu também queria aproveitar esse espaço, né? Não só para agradecer a tua presença, a da Tati, que está sempre comigo e há muito tempo, né? Eu e a Tati temos uma conexão antiga, e também falar da Cleia, né? Que ela não está aqui com a gente hoje, mas também faz parte da equipe, e que a Cleia é minha amiga pessoal, e que também está fazendo parte, está dividindo uma série de coisas em projetos que vão vir, né, Ricardo? Que a gente já pode anunciar aqui que vai vir muita coisa nova, que a gente está a 1000 por hora com novidades que ainda não dá para dizer quais são, mas que logo estarão aqui, e que ela também está colaborando com esses projetos, e que, assim, também quero agradecer, né, a ela, embora ela não esteja hoje, em algum momento, de repente, ela vai estar, a gente pode fazer outro bate-papo aí com ela também, que ela também está colaborando com o desenvolvimento de grandes ideias e de novos projetos aí. Eu tenho uma última pergunta, e eu quero que ela seja bem prática, tá? Porque bom. A gente falou bastante, eu quero saber como a inteligência relacional pode entrar na empresa através de vocês. Como você diz, como? Como? A Ana pode entrar lá para fazer palestra, o Ricardo vai fazer um treinamento. Produto vai ser entregue. Isso aí. Como é que a gente pode botar a inteligência relacional? Por que meio, né? Qual é o canal? Bom, então deixa eu falar alguns, e um deles eu não posso falar ainda, porque é o nosso Big Project. O segredo a gente deixa para depois. O segredo a gente deixa para depois. Mas, assim, um deles, e claro, todo mundo sabe, os treinamentos, os workshops, as palestras, e daí tem um Big Project, que a gente está com ele realmente na manga, que é uma coisa que vai entrar para deixar as pessoas ainda mais confortáveis em uma forma onde elas vão poder se conhecer melhor, conhecer a si próprias, conhecer o outro e entender como é que elas vão interagir entre elas. Mas a gente não pode contar nada ainda, né, Ricardo? Com certeza, né? Eu só sei que é um projeto grandioso, é um projeto de um nível de disrupção altíssimo, porque ele vai cair que nem uma luva para as empresas, para as corporações. Quando a gente fala corporações, a gente fala empresas, né, pequenas, empresas de pequeno porte, empresas de médio porte, empresas grandes, enfim. Você vai ter uma abrangência muito grande em relação a essa solução que nós estamos bolando aí. Até porque, assim, quando a gente fala de conexão entre pessoas, a gente está falando de sócios, né, que são às vezes duas pessoas que trabalham juntas, às vezes o cara que trabalha com a secretária, mas assim, todo mundo está se relacionando com alguém, às vezes com terceirizados, às vezes só com o cliente, não importa, porque você está na relação o tempo inteiro. Você sempre está fazendo algo para alguém, né, com alguém e para alguém. Então, essa é a grande questão. E outra coisa que a gente não falou, mas que nós já estamos fazendo,
e já faz um tempo, e agora o Ricardo também entrou nisso, e a partir da semana que vem a gente já está junto nas mentorias, né? Nos mentorings com inteligência relacional, que também estão dentro das empresas aí que a gente está fazendo de alguns CEOs, diretores e presidentes de empresa. Bom, e tudo isso já está acontecendo para as empresas que querem e para as que vão querer, né? Exatamente. Já está disponível. Com certeza. É isso aí, está prontinho, né? Isso já está prontinho, né, Ricardo? Tá, Com não certeza. precisa esperar o Big Project. E não que esses daí sejam poucos, né? O Big, só que o Big é muito big, né? Mas isso daí, todos os outros projetos que temos aí já são super legais para as empresas. Sim, Ana, você começou, estou aqui no teu canal, eu vou passar a palavra para você encerrar. Eu só quero agradecer aí, que sempre é muito gostoso conversar com vocês. Ai, obrigada, Tati. Obrigada pela tua participação hoje, foi especial. Ricardo, você quer dar um tchau, deixar alguma coisa? Bom, eu queria agradecer, em primeiro lugar, a todos vocês, dizer que eu estou extremamente feliz, extremamente satisfeito, Que bom. Uma sensação de conforto muito grande de estar trabalhando com algo que eu senti um amadurecimento muito, muito grande ao longo da minha vida profissional, né? É algo que não é demagogia, não é hipocrisia, né? É algo real, algo que a gente precisa. E eu acho que a gente é plenamente capaz, né? E quando eu falo a gente, somos todos nós, todos os seres humanos são capazes de superar as circunstâncias e fazer algo esplêndido, fazer algo extraordinário. Então, não deixemos que a conectividade tecnológica ultrapasse e prevaleça perante a conectividade humana. A conectividade relacional. Vamos virar esse jogo, gente. E nós estamos aqui para isso, né, gente? Perfeito, exatamente isso. E era assim que eu ia concluir, né? Que assim, a gente está aqui, de certa forma, para levar para as pessoas e para as empresas esse fator humano, essa conexão tão importante, que é o que traz resultado, é o que melhora o PIB, é o que melhora todo o resto, e que a gente tem que realmente aprender com o método classe, como que a gente pode entregar coisas pensando na necessidade do outro, e não só na nossa própria. Né? Que é a grande disrupção aí de sair do egoísmo, de entrar no altruísmo, de fazer com que as pessoas juntas cheguem a resultados melhores. Eu acho que é isso. Perfeito. Obrigada, gente. Eu é que agradeço, obrigado, assim, morro de orgulho dessa Tati. equipe que eu tenho, que é adorável. Eu só posso agradecer